Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Assim, a gente nunca deve falar da gente, né? Que é muito fácil você elogiar você mesmo, né? A gente nunca deve elogiar a si mesmo. Mas eu vou abrir uma exceção hoje. Talvez porque o elogio não seja para mim. O livro Mente Sã ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu estou fazendo a correção dele. É um livro que a gente calculava 180 páginas, deu 302, né? Ficou muito bom. Talvez porque não tenha sido eu que escrevi, né? Eu falo que foi meu, mas os espíritos ajudaram, né? A gente faz isso. A gente está corrigindo a parte ortográfica, para depois a gente sonhar em lançá-lo. Porque é assim, para quem não sabe, é uma luta permanente. Não é só no espiritual, no financeiro também. Então eu tive que marcar 3 viagens em agosto, 3 viagens em setembro, 3 viagens em outubro, para vender a quantia de livros que eu preciso vender, já ter o valor destinado ao centro, o valor destinado à editora, para juntar o dinheiro para fazer o livro em novembro. Então assim, se a gente não viajar, por alguma razão, porque nós não temos. Quanto tem editora hoje? 0, 0,0, aquele monte de zero, é o que tem editora. O que a gente não pode reclamar, porque a gente vem lançando livros com uma frequência razoável. Hoje, as grandes livrarias do Brasil estão fechando. Livrarias conhecidíssimas estão fechando as portas. A editora Sintonia tem um funcionário, que ainda não ganha salário. Tem um só e ainda não recebe, né? E a gente está, então assim, lançamos os pacificadores, lançamos depois o Psicoterapia no Além, e agora o Mente Sã. Então assim, não dá para a gente reclamar, apesar da dificuldade para fazer a coisa acontecer. A dificuldade é essa, ou a gente sai, dá a cara para bater, vai fazer as viagens, vai vender os livros, ou não adianta lançar. Então a gente tem que escolher, ou faz uma coisa, ou faz outra, e a gente está tentando fazer. Até agora está funcionando. No livro Saúde Plena, do seu José de Moraes, tem um capítulo fantástico, que na verdade, o seu José de Moraes transferiu o capítulo para cá, que está no outro livro, e acrescentou. É o capítulo 39, Confie em Jesus, que é uma mensagem da Dona Benedita, que está num outro livro, que eu não sei qual que é, e depois o seu José de Moraes, ele completa a narrativa da Dona Benedita. Então ela diz assim, ela está falando de Jesus, ela está falando sobre nós e Jesus. Ela diz assim, eu, o aluno, ele, o mestre, eu, o viajante, ele, a bússola, eu, a dúvida, ele, a certeza absoluta, eu, um espírito em busca da perfeição, ele, a perfeição, eu, um ser cheio de dúvidas, ele, a resposta para todas as perguntas, eu, um operário construindo um edifício chamado amor, ele, o edifício pronto. E aí José de Moraes complementa o texto. Nós caímos com facilidade, ele nos levanta com o seu amor. Nós choramos sem saber para onde ir, ele enxuga nossas lágrimas e indica o caminho. Nós nos perdemos com facilidade, ele é o farol que ilumina nossa escuridão íntima. Nós ficamos cansados e sobrecarregados, ele nos diz, vinde a mim. Então, tá aí, tá no Saúde Plena essas 2 mensagens aqui, e eu abri aqui por acaso, essa é a nossa prece inicial. Bom, nós vamos falar hoje sobre evolução e vida cotidiana. Provavelmente vai ser um estudo dividido em 2 partes. Nós vamos começar hoje e terminar na próxima quarta-feira, porque ficou um estudo um pouquinho longo, e o tema também ele é muito gostoso de se falar. Então nós vamos começar nas perguntas que nós temos para hoje, e o restante a gente termina na próxima quarta-feira.
A primeira pergunta, dentro do tema evolução e vida cotidiana. Qual a diferença no sentido espiritual quando nos enganam, quando enganamos e quando nos enganamos? Vocês entenderam a pergunta? Qual a diferença no sentido espiritual quando nos enganam, quando enganamos e quando nos enganamos? Vamos para a primeira. Quando nos enganam, sempre nos enganaram. Sempre nos enganaram. Quem aqui é da década de 80? Eu sou da década de 80. Assistiu o Papaléguas e o Coiote. Quem assistiu esse desenho? Não tenham vergonha, ergam a mão, sejam honestos. Olha lá. Olha lá. Está vendo? A gente adorava esse desenho. Então, fomos enganados. Sabe o que eu descobri? Que o Papaléguas corre no máximo 30 km por hora e o Coiote 70. Então ele alcançaria o Papaléguas com facilidade. Fomos enganados. Quer ver outro? Quem aqui assistiu o He-Man? Erga a mão. Ah lá. Você foi enganado. Vocês sabiam o que eu descobri? Isso é sério, não é brincadeira não. Sabe quem é tio do He-Man? O Esqueleto. O Esqueleto, porque o desenho foi construído com base numa revista em quadrinhos. E o Esqueleto era irmão do pai do He-Man, que é o príncipe Adam, né? Todo mundo sabe, não pode contar para ninguém. Então a gente sempre foi enganado. Quem aqui já usou aquela pasta de dente? Vocês usaram essa pasta de dente, eu tenho certeza. Pasta de dente Colinos. Lembra uma propaganda como é que era? Se bem que até hoje, né, outras pastas de dente também faz a propaganda assim, que você coloca aquela quantia de pasta formando uma onda assim na escova, não é assim, não é bonito? Então, outro dia eu estava assistindo um especialista em boca, e ele dizia que para uma boa escovação, você precisa de um tanto de pasta do tamanho de um grão de ervilha. É mais do que suficiente, porque quem limpa os dentes é a escova. A pasta é para fazer deslizar melhor. Então se faz a propaganda com aquela quantia para vender mais, é óbvio. Então no sentido de nos enganarem, sempre nos enganaram. Agora vamos para a coisa mais séria. Nos Estados Unidos existe um ritual chamado adrenocromo. Você já deve ter ouvido falar. É um ritual que já existe há muitos anos. Esse ritual, pode pesquisar que vocês vão encontrar. Não vão pesquisar, né, na mãe das fake news. Pesquisar no jornalismo sério. São bolsas de sangue retiradas de crianças e adolescentes. Custa $8.000 cada bolsa de sangue, que dizem que é a fonte da juventude. Esse sangue é retirado e aplicado. Vocês nunca prestaram atenção porque o Tom Cruise nunca envelhece? E mais alguns. E interessante que isso é sério. Eu brinquei aqui com as mentiras que nos contaram, mas agora a gente está falando de uma coisa séria. Para se retirar o sangue, pré-adolescente e adolescente, eles têm que aterrorizar a criança, o adolescente, para a retirada do sangue. O que ocorre é que isso também tem um universo paralelo. E aí a gente fica se perguntando, e eu acredito que um dia vai se descobrir, por que é que somem tantas crianças e ninguém consegue encontrar? Existe de um país para o outro os contrabandos neste sentido, com o sequestro de crianças e adolescentes para serem usados para esse fim. Isso não existe de hoje, isso existe há muito tempo. Isso faz parte daquelas coisas, porque por que eu estou citando isso? Porque o primeiro item é em relação àquilo que nos enganaram, e a gente vem sendo enganado o tempo todo. E aquilo que a gente não é enganado, tem a ver também com a nossa falta de conhecimento, porque tem uma série de coisas que nós já poderíamos saber, mas não estamos interessados. Ainda outro dia eu assisti um vídeo, até compartilhei com alguns trabalhadores, onde uma expositora espírita, ela até dá lá uma porcentagem, que eu não me recordo aqui, dizendo que sim, você tem
uma quantidade de espíritos, e aí encarnado e desencarnado, tanto faz. Você tem uma quantidade de espíritos vinculadas ao mal, às trevas, né? Que vão combater Jesus, que vão combater o espiritismo, que estão no meio político, que estão no meio religioso. É a galera do mal, é a galera do mal. E você tem uma porcentagem menor de uma galera que está buscando o bem. Não são anjos, não são iluminados, mas é aquele pessoal que está buscando o autoconhecimento, que está buscando ser melhor, que já está fazendo a caridade, está do lado do bem. Só que aí no meio você tem uma imensa quantidade, muito maior que o primeiro grupo, muito maior que o segundo grupo, que não são das trevas, mas são das sombras. Porque é justamente esse imenso grupo que não pende nem para um lado, que não pende nem para o outro. Que são aquelas pessoas que nós conhecemos, que até é boa gente do bem entre aspas, gente do bem que eu quero dizer assim, honesto, paga suas contas direitinho, mas vive em função daquela autossugestão que nós exemplificamos aqui outro dia no estudo. Vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas, se der para dar um jeitinho brasileiro a gente dá, se der para pegar um atestado e ficar em casa a gente fica, quem sabe eu dou um golpe no INSS, aposento mais cedo, e quando aposenta vai jogar xadrez na praça pública, ou vai dormir no sofá, ou vai ver a novela, e essa vida, esse tipo de coisa, faz parte da maioria esmagadora dos espíritos que estão encarnados na Terra, e dos espíritos desencarnados que estão próximos da Terra. E isso é um desafio para essa balança. A gente diz assim, mas a seara é grande e são poucos os trabalhadores. É verdade. Então a gente imagina que tem muito mais gente má do que gente boa. É verdade, tem mesmo. Só que nesse meio existe esse grupo que é maior do que os dois, que faz a balança pender para o mal. Olha só. Mesmo não sendo ligados ao mal, fazem a balança pender para o mal. Por quê? Porque nada fazem. Ali permanecem, vivendo a vida medíocre, vivendo a vida egoísta, pensando só em si, e vai encaminhando. Nós conhecemos um monte de gente assim, né? Então tem muita coisa que a gente poderia saber, mas a gente não se interessa, a gente não busca, isso não nos prende, isso não nos chama atenção. Mesmo entre nós espíritas, a doutrina espírita é a doutrina do estudo, e são raríssimos, raros, os grupos que estudam, dos espíritas que estudam, que buscam o estudo, que buscam conhecimento, que buscam ampliar a percepção, de ler outras obras, de ler sobre outras possibilidades, não ficar preso apenas ali nas obras da doutrina espírita. A maioria, ou uma grande parte pelo menos, lê lá 1 ou 2 livros no ano, pega um livro lá, dá uma lida, dá uma pesquisada. Não há uma dedicação nesse sentido, não há uma dedicação, e aí é falta de dedicação. É falta de tempo. Não é falta de tempo, porque hoje, eu não sou modelo para ninguém, é só para dar um exemplo que dá. Hoje eu trabalhei com dor de garganta, tive que levar a cara para fazer exame, cuidando de neto, e ainda consegui ler 100 páginas do livro, que eu estou corrigindo, e tenho que ler com atenção, porque não posso deixar passar erro. Então assim, dá para fazer, de noite, de madrugada, sei lá, no teu almoço, dentro do carro, né? Você pede para alguém dirigir para você, e você vai lá, lendo o que você tem que ler. Então assim, aí fica difícil, aí fica aquela pergunta assim, mas Jesus não vai nos ajudar, mas onde é que estão os espíritos superiores? O mundo está acabando, olha aí as guerras, quando é que Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar mais aqui não. Se eu fosse ele, também não voltava. Não, mas ele não vai voltar porque ele foi embora, ele não vai voltar porque ele nunca foi, né? Essa ideia de que Jesus vai voltar, ela não procede porque ele sempre esteve aqui. E essa ideia que algumas religiões têm, dele voltar de corpo presente, para separar lá o que tem que separar, não vai acontecer. Tanto é que está lá nas narrativas dos evangelistas, eu vos mandarei um consolador.
doutrina espírita. Esse Consolador vos dirá muitas coisas que eu não posso dizer por agora, e vos fará lembrar de tudo o que eu disse. O que o Espiritismo faz? Exatamente isso. Exatamente isso. Então não há por que Jesus voltar. Então, e é assim, e eu acho que também é por isso que os espíritos seguram um pouco as informações, porque tem um monte de informação que eu falo aqui, como eu falei agora, desse ritual adrenocromo que existe lá, e outras revelações que não são revelações. Não é difícil de você obter essas informações. Não é difícil, não é uma coisa assim, só algumas pessoas sabem disso. Não, se você tiver um pouco de discernimento e de interesse, você fica sabendo. Mas a gente, como eu disse, não está interessado. Então o que acontece? A gente vai ter que arcar com as consequências. É igual quando você diz assim, bom, mas se existe vida extraterrestre, e isso para nós não deve ser novidade. Falar disso é chover no molhado, porque quando você vai estudar os 5 princípios básicos da doutrina espírita, qual é? Um deles, fala um para mim, qual que é? Tem 5, fala um para mim. Pronto, já está bom. Pluralidade dos mundos habitados. A gente aprendeu isso com Kardec, em 1857. Só que aí vem aquela pergunta assim, e esses extraterrestres são seres mais evoluídos, por que eles não nos ajudam mais? Porque a casa é nossa. É a mesma coisa de você ter sua casa, sei lá, está suja, deu um vendaval, está precisando lavar, e algum vizinho seu fica com compaixão e vai te ajudar. Mas a casa é sua. Não dá para você sentar e dizer, então você limpa aí para mim, eu vou ver televisão. Ele vai te ajudar. Então, quando a gente fala de inteligências extracorpóreas, porque é uma outra expressão para falar da mesma coisa, que são os chamados ETs, aquela coisa toda, é óbvio que eles estão à nossa volta, e isso há muito tempo, e a gente já falou disso aqui também. Só que assim, a ajuda deles tem que ser limitada, porque a gente precisa cuidar da casa que é da gente, certo? A segunda possibilidade, quando nós enganamos, aí o problema é, aí sim, aí nós começamos a ter problema. Porque quando você engana, o problema parte de você. Quando você executa, o ponto de partida é seu. E aí então, você assume a responsabilidade por aquele ato, por aquela situação. Tem coisa que é complicada. Jesus, ele nos deu uma medida muito clara para aqueles que dizem assim, mas a gente tem que fazer o bem, a gente não pode fazer o mal. Como é que eu vou saber o que é bem e o que é mal? E se eu não souber? E se eu tiver dúvida? E se eu for fazer um negócio que eu acho que é bom e não é? Aí o que Jesus disse? Não fazer aos outros o que você não quer para você. É simples. Qualquer analfabeto emocional sabe fazer isso. Eu vou fazer um negócio aqui com a Célia, será que ela vai gostar? Nossa, eu lembrei que você falou do exame lá que você fez. Pode falar, Célia? Não, né? Não vou falar não. Pode falar, porque não é certeza ainda, né? Não, então não vou falar não, Célia. Então, por exemplo, eu vou fazer um negócio para a Célia. Mas será que a Célia vai gostar? É simples. Se coloque no lugar dela. Se ela fizesse com você, seria legal? Seria ótimo, então faça. Se ela fizesse com você, seria bom? Seria péssimo, então não faça. Só que aí a gente vai entrando num campo muito delicado. Vou dar um exemplo. Outro dia eu conversava com uma amiga lá de São Paulo, e ela me dizia assim, que o pai dela foi diagnosticado com câncer, com 90 anos de idade. E eles são em 3 irmãos, e ela disse assim para mim, Aguinaldo, nós, filhos, nos reunimos e decidimos que não vamos contar para ele que ele está com câncer. Eu disse, por que não? Porque ele é muito pessimista, ele é negativo, ele é baixo astral. Se ele souber que está com uma doença dessa, ele vai morrer antes da hora. Ele vai morrer antes da hora, vai ficar tudo pior. Ele está bem, até aí tudo bem. Que mais? Ela disse, bom, um médico nos disse que ele vai precisar fazer uma cirurgia, que ele já disse que não vai fazer.
Ele não quer fazer, ele falou que não vai fazer cirurgia, com 90 anos não vai fazer. E aí eu disse assim para ela, bom, então as coisas mudaram. Agora você vai ter que contar. Ah, por que eu vou ter que contar? Porque agora mudou. Observe. Olha como às vezes é difícil você saber o que é certo ou errado a ser feito. Observe. Na sua primeira hipótese de não contar para ele, está valendo. Até por uma questão de proteção. Com 90 anos, falaram lá que tem uma infecção. Agora, a partir do momento que o médico disse que ele tem que operar, e ele está dizendo que não vai, ele está dizendo que não vai baseado em quê? Numa inflamação. Então ele precisa saber se tem câncer, para que a partir daí, sabendo a verdade, se ele opera ou não. Porque se você não contar e ele não operar, amanhã ou depois você vai encontrar ele no plano espiritual e vai dizer assim, ei, eu não operei, mas você não disse que era câncer. E aí você é responsável. Entendeu a diferença? Então assim, a gente tem que prestar atenção, porque tem ali alguns detalhes que são muito complicados para a gente lidar, são muito complicados para a gente, Outro dia eu conversava também, e eu converso com muita gente, porque esse é meu trabalho, mas nada que eu estou falando aqui é de clínica não, é conversa paralela mesmo. E um amigo também, já com uma certa idade, não tão velho assim, com 70 anos hoje em dia, ainda está jovem. Temos a Célia aqui, que não nos deixa mentir, com seus 138 anos, desconfiada que está grávida, você acha? Não é certeza ainda, mas é possível. Célia, você falou, não foi? Não era para agora, desculpa, Célia escapou. E ele dizia assim, ele me pediu uma opinião, e as pessoas às vezes fazem umas perguntas difíceis, Às vezes eu estou fazendo um seminário, rapaz, eu estou indo bem, eu estou quase para acabar o seminário, o pessoal está vibrando, aí aparece um miserável, um lazarento, e pergunta assim, Aguinaldo, o que você acha da política no Brasil? Pronto, estragou o seminário. Não, porque aí eu vou ter que responder, aí meu filho, a vibração vai querendo, estragou tudo. Sempre alguém tem que fazer uma pergunta dessa natureza. E aí ele dizia o caso dele, casado, já 50 e tantos anos, e a esposa adoeceu gravemente, também de um câncer assim, não tão agressivo, mas que a debilitou profundamente, a ponto de ele ter que interná-la numa clínica. Ele vai periodicamente visitá-la, porque realmente não tinha condição dele cuidar em casa. Não é que ele abandonou, nada não. É que a clínica foi a única opção que sobrou. E ele vai lá visitá-la, vai lá com ela todo dia. E ele disse assim para mim, Aguinaldo, numa situação dessa, eu sou homem, sou 15 anos mais novo que a minha esposa, tem esse detalhe. 15 anos não, 10 anos, mais novo que ela. Eu tenho as minhas necessidades sexuais, está errado eu traí-la? Ele disse, gente, mas cada coisa que vem me perguntar, não vai perguntar isso, O que vocês responderiam para ele? O que vocês responderiam para ele? Eu disse assim para ele, vou dizer o que eu respondi. Vocês podem ter respondido um monte de coisa, passou um monte de coisa na cabeça de vocês, Eu disse assim para ele, olha, eu não vou responder essa pergunta, eu vou lhe convidar a fazer uma reflexão. Eu vou lhe fazer uma pergunta, que o senhor não vai me responder, que o senhor vai levar para a sua casa. Pode fazer. E eu disse assim para ele, o senhor não acha que com 70 anos já estava na hora do senhor parar de pensar em sexo? O senhor não acha que com essa idade já deveria ter mais importância para o senhor o companheirismo, o amor, a convivência, ainda que não existisse mais amor, a amizade de estar ali, afinal de contas, ela lhe acompanhou durante a vida toda, e agora no final da existência, o senhor vai estragar tudo. O senhor já atraiu antes? Não, nunca, porque a gente teve sempre uma relação sexual boa, nunca atraí. Falei, então, o senhor marcou um monte de ponto positivo no céu, está quase para ir para a cova, o senhor vai querer ir para o inferno por causa disso? Pelo amor de Deus, o senhor pensa melhor, Não, mas
para os espíritos, eu vou pagar por isso? Eu não vou dizer para o senhor vai pagar, o senhor vai ter que pensar. O senhor está querendo o quê? Minha autorização é isso? O senhor quer complicar a minha vida? O senhor quer que eu diga que o senhor pode ir, depois o senhor vai dizer que foi eu que falei? Não, eu não vou lhe dizer. Eu só acho, sinceramente, que o senhor poderia estar conduzindo a sua vida de uma outra forma. Pense sobre isso, porque assim, é bacana isso, né? Porque às vezes as pessoas que vêm conversar conosco, os espíritos nas doutrinações, né? No meu caso, como terapeuta, também como doutrinador, como pessoa que atende os outros, às vezes as pessoas não estão preparadas para o seu discurso. Não adianta, não adianta você ir a ferro e fogo e querer fazer um discurso moralista. Onde já se viu? Isso é um absurdo, o senhor não é cristão, fazer um negócio desse, o senhor não sabe dos obsessores. Não vai funcionar. O que funciona então? Acolha, porque a outra pessoa está vivendo um drama. Observem, ela tem um mínimo de consciência, porque se ela não tivesse consciência, ela não teria perguntado. Ela teria ido e feito, não quero nem saber. A partir do momento que perguntou, é porque ali há um despertar. E se você joga todo o seu conhecimento, piora. E aí o que você faz? Os doutrinadores podem fazer isso. Vamos pensar juntos. Freud fazia muito isso nas suas terapias, Jung fazia muito isso, porque aí também tem um outro problema. Todos nós, queremos respostas prontas. É mais fácil. Seria tão bom se eu deitasse ali na maca, eu estou com um nódulo aqui no seio, eu estou com uma suspeita de câncer aqui no intestino. Seria tão bom que os espíritos dissessem logo o que é. Olha só que coisa interessante, acho que ela não vai achar ruim de eu falar, não. A Carla foi lá fazer exame hoje, que ela não queria fazer, ficou relutando e tal, fez o exame. Depois de muita luta e tal, fez o exame. O que deu o exame? Nada. Eu disse, gente, gastei quase R$1.000 e não deu nada. A Carla, você está reclamando? Eu falei, não, precisa dar alguma coisinha, né? Pelo menos, né? Nada, né? E aí um amigo disse assim, quando eu disse para ele, não deu nada, ele disse assim, que bom, nós já sabíamos, mas ela precisava viver essa experiência para o crescimento espiritual dela. Olha que coisa interessante, né? E tem muita coisa que é assim na nossa vida. Por que viver determinadas experiências? Eu brigava muito com os espíritos antigamente, por isso que eu tenho trauma de centro cirúrgico. Já precisei passar por um bocado delas. Simples, é verdade, nada a risco de vida. E eu ficava me questionando assim, poxa, mas todo mundo toma prejuízo, porque você tem que fazer uma cirurgia, aí eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho, para o doutor Klaus, fica 2, 3 semanas sem ter o Klaus, porque tem um repouso, eu não vou dar os estudos, tem que arrumar pessoa. É uma confusão. Por que os espíritos não vêm e resolvem? Isso é fácil. Eu briguei tanto com o Klaus, hoje eu não brigo mais, porque hoje eu reconheço minha ignorância. Rapaz, uma semana antes de eu fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. O que é hérnia inguinal? O doutor Klaus entupiu uma veia lá do coração, que o cara ia morrer lá, o cara foi lá, estava desentupido. Falei, rapaz, para quem desentupiu a veia do coração, resolveu uma hérnia inguinal, é fichinha. Pois aí eu tive que ir fazer isso, mas é por causa disso. São as experiências que nós temos que viver para aprender. E talvez a gente não compreenda naquele momento, e realmente muitas vezes a gente não compreende. Por que viver aquela experiência? Por que eu tive que passar por isso? Será que eu sou mal? Não, você não é. Será que eu estou fazendo tudo errado? Não coloque isso na cabeça também, porque às vezes também a gente é muito autocrítico, às vezes também a gente bate demais na gente. Nossa, eu descobri que tem uma doença, puxa vida, então eu devo ser péssimo mesmo, todo o bem que eu fiz não serviu de nada, então assim eu estou muito longe. Não, calma, e às vezes não é nada disso. Você tem a necessidade de viver aquela experiência por razões que ficaram perdidas lá atrás. Olha, eu contei aqui um dos últimos estudos, o André Luiz, lá no livro está escrito assim, ele não teve aquela atração para ir lá para a ala feminina, lembra que eu contei? Para encontrar aquela Elisa, que foi lá
a menina, que quando ele era menino, ele ajudou a complicar a vida dela, ele precisava daquele encontro. Ele precisava daquele encontro. E aí eu fico pensando, depois desta vida, os nossos encontros e os nossos reencontros, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu imagino que a gente vai chegar perto de alguém que nos receba e vai dizer assim: nossa, 30 anos trabalhando lá no centro Caminho de Damasco, foi uma maravilha. E talvez o benfeitor diga assim: olha, meu irmão, valeu, o senhor contribuiu muito, mas quer saber a verdade? No decorrer desses 30 anos, o senhor deu mais problema do que ajudou. O senhor mais complicou quando melindrou, quando fez fofoca, quando cruzou os braços, quando fez maledicência, do que realmente ajudou. Ou quando a gente encontrar com os nossos entes queridos, né? Essa coisa toda, conosco mesmo, né? Então assim, é aquele contato com a realidade que todos nós teremos que experimentar. Então, voltando à minha linha de raciocínio, para eu não me perder, entre o que é certo e o que é errado, a gente precisa ponderar, porque quando você estuda, e eu tive que estudar muito, embora assim Freud seja muito difícil de entender Freud, eu particularmente acho, tem uma coisa que eu desisti de aprender em Freud, tanto é que eu não trato isso na clínica, que é a interpretação de sonho. Eu desisti de tentar aprender isso com Freud, não dá, né? Que é um dos primeiros livros dele, né? Dessa grossura assim, né? E quando a gente vai aprendendo, e é isso que eu quero dizer, de quanta coisa está no inconsciente, de quanta coisa você não tem informação sobre você, de quanta coisa você não sabe exatamente por que você está fazendo, de quanta e quanta coisa você está ali lutando, às vezes você está achando que é em nome de um amor, que é uma alma gêmea, e você está ali com base na sua carência, tem nada de amor, tem nada de reencontro de vida passada. Aí por que os espíritos não me falaram? É porque você não tem maturidade para ouvir, não tem maturidade, a gente não tem. Então aí eu vou voltar ao que eu estava dizendo agora há pouco. A gente acolhe e convida as pessoas a pensar. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos analisar sobre isso. O que você acha? Você acha que é assim mesmo? Você acha que é do jeito que você está pensando? Ou pode ter outras possibilidades? Ou é você que não quer abrir mão desse ponto de vista? É fantástico isso. Outro dia eu perguntei assim para uma pessoa, perguntei para mais de uma pessoa, olha que pergunta interessante, serve para nós também, não precisam responder não. Em que momento e com quem, você percebe que o seu orgulho vem para fora? Porque tem alguns momentos na nossa vida particulares que o orgulho fala mais alto. Pare para pensar, você consegue perceber? Que hora que é? Se você já consegue perceber, você já deu um passo maravilhoso, porque na maioria das vezes a gente não consegue perceber. Aqui não, aqui eu senti, aqui meu orgulho, eu segurei, mas ele quase arrebentou, ele quase explodiu. Então em que momento isso acontece? Na sua profissão? É com a sua família? É no centro? Às vezes é no centro. Às vezes a nossa mediunidade é para nós o palco para o desfile da nossa vaidade, do nosso orgulho. Não quer dizer que a gente não esteja trabalhando, falar em trabalho até é interessante, né? Outro dia a pessoa me perguntava por que determinadas coisas acontecem, e é assim, acontecem porque tem que acontecer, outras acontecem porque nós não entendemos o mecanismo que está em funcionamento. Às vezes o médium incorpora e ele traz uma coisa assim tão bacana daquela situação, que o doutrinador tem ali a fome com a vontade de comer. O médium incorpora lá uma personalidade, um espírito, é maravilhoso. Mas tem hora,
O médium está tão bem, que ele está tão sintonizado, que ele está tão dedicado, que ele vai fundo, e o médium vai trazendo, e desta vida e da outra vida, e o outro obsessor. Não tem vez que acontece isso? Que é aquela coisa profunda, tão profunda que o médium às vezes demora 5, 10 minutos para se recompor. Diz, nossa, incorporei um suicida, eu sentia o sangue saindo da minha cabeça, aquela coisa profunda. São as nuances da mediunidade que tem a ver com o quê? Com o nosso estado físico, o físico também o físico. Teve um dia que isso há muitos anos atrás, eu ainda não trabalhava com o Klaus, olha que coisa boba, uma trabalhadora da sessão de quinta, ela me ligou e disse, Aguinaldo, extraí um dente, faz aí 1 hora mais ou menos, falta meia hora para a sessão, posso ir, né? Você está com dor? Não. Como é que está? Está sangrando? Não. Tá legal? Tá legal. Pode vir. Imediatamente Dona Benedita disse assim, não, fala para não vir. Eu fala para não vir por quê? Ela disse assim, ela extraiu o dente, vai incorporar um espírito pesado, vai ativar a circulação sanguínea, ela vai ter uma hemorragia. Fala para não vir. Eu não tinha pensado nisso. Né? Então, físico, espiritual, emocional, é fantástico isso. E assim, para quem quer levar a sério as coisas, é super complicado. Domingo, na live do Klaus, eu não estava bem domingo, não fisicamente, emocionalmente mesmo, espiritualmente, estava numa fase ruim. Vontade de matar mas não achava ninguém. Não, eu queria matar, mas depois eu vou para um umbral, então eu estou aguentando, eu estou me esforçando para não matar ninguém. E assim, ó que legal, quer dizer, não é legal, né? Mas você vai percebendo que aí você vai entrando numa outra faixa, aí você vai entrando numa outra frequência. E assim, eu tenho a opinião de que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Ou você faz bem feito, ou você não faz. Eu vou lá dar uma ajuda. Não, dar uma ajuda não, você consegue fazer? Não sei, então nem venha. Fique em casa, deixe que outro faz. Mas vamos fazer bem feito. Eu digo, caramba, e agora, né? Aí assim, foi chegando a hora, eu não estava bem, falei, rapaz, se o Dr. Klaus for falar hoje vai dar problema. Aí cheguei no centro, tomei um passe, né? Pedi para as médicas lá aplicar um passe, tirou um pouco da carga, e olhe, foi árdua a luta para que a passividade acontecesse do jeito que o Klaus queria. Detalhe, a passividade acontece. Eu não estava bem, estava lá, estava mal para caramba, fui no centro e trabalhei tranquilo. E o que é trabalhou tranquilo para você? Incorporei 20 espíritos. Sim, mas isso é fenômeno. Com que qualidade? Como você incorporou? De que forma foi o processo? Porque sim, é um fenômeno, você é médium. Se eu falar, Célia, senta aqui, vamos concentrar, você é médium, incorpora o espírito, e eu der a dica, ela vai incorporar, ela é médium. O Aguinaldo é o dirigente, ele está dizendo que pode, eu vou entrar na sintonia e vou puxar, é normal, qualquer médium. Agora, a qualidade do trabalho que vai ser feito, aí é uma outra história. Como você fazer uma palestra, como você fazer um seminário, você não se sentir preparado para aquilo, você não ter preparado aquilo convenientemente e querer meio que empurrar de barriga, não vai dar. Porque aí os espíritos não vão encontrar bagagem em você. E assim, os espíritos só nos ajudam quando encontram um ponto de apoio. Em qualquer ocasião, eles só nos ajudam quando encontram um ponto de apoio. Tipo assim, eu vou fazer a palestra, nossa, mas está difícil, minha garganta está ruim, nem deu tempo para eu preparar, fiz lá um rascunho, já é 8 horas, nem sei o que eu vou falar. E eu imagino os espíritos assim, vai lá que a gente vai ver o que você vai fazer. Não dá para ajudar? Daqui a pouco, vai lá, manda abraço, vamos ver o que você faz, certo? E aí você vai. Aí você vai com a sua bagagem, com os seus recursos, você vai. Quando os espíritos veem que pegou no tranco, e foi, e está dando certo, bom, agora merece ajuda, vamos lá dar uma forcinha. Agora dá. Por quê? Porque você fez por merecer. Não dá mais, ainda mais a gente espírita, né? Ficar naquela condição, vamos receber, não. A gente tem que dar alguma coisa em troca. A gente tem que dar o apoio para que o processo possa acontecer. Entendeu? Olha que coisa interessante também.
Outro dia uma pessoa me disse assim: Aguinaldo, vou te fazer uma pergunta. Eu deitei na maca do Klaus. Eu estava com uma dor na coluna. E o Dr. Klaus me atendeu até uma certa distância, não se aproximou da maca, pediu para eu estava com o olho aberto, pediu para o médico puxar lá qualquer coisa, outro médico deu um passe e ele me liberou. E ele não olhou minhas costas, ele não olhou minha coluna. Eu também não falei que eu estava com dor na coluna. Ele não tinha que saber. Ele não sabia, ele não deu tempo ver, ele não captou, e eu orei para que ele viesse olhar minha coluna. Mentalmente eu pedi, e ele não veio. A minha oração foi fraca? Olha quanta pergunta, né? E aí a gente foi tentando destrinchar, e tudo isso é possível, porque a gente não pode esquecer que o Klaus ali, ele está atendendo muitos pacientes de uma vez, está conversando com a equipe espiritual desencarnada mentalmente, que nós não vemos, ele dialoga o tempo todo, estão dialogando com ele, estão trazendo informação, os trabalhadores estão perguntando e o doente está perguntando. E quando o espírito incorpora, isso é uma coisa que acontece, ele perde um pouco a referência espiritual. É como se o espírito, ele ficasse, nesses casos, em que tem que trabalhar muitas horas incorporado, a sua percepção de espírito desencarnado fica um pouco abafada, por conta de estar incorporado. E isso é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Eu, Aguinaldo, como médium, não ter captado. Qual é a outra possibilidade? A prece do infeliz, ou do feliz, ou quem quer que seja, não ter sido forte o suficiente. E eu, no meio da explicação, chegou José Lázaro e disse assim: vamos explicar direito. Isso aí que você está falando é teoria. Agora nós vamos dizer o que aconteceu. Você fale para ele. Ele estava com uma torção na coluna. Então não adiantava nada o Klaus fazer procedimento cirúrgico, que não ia resolver. Vai fazer procedimento cirúrgico por causa de uma torção. E se o Klaus vai e dá aquelas batidas suave, bem suave, né? E dá umas batidas, gosta de fazer? Né? E se o Klaus vai e dá uma batidinha suave, poderia piorar o quadro, porque era uma torção. Então, mentalmente, o Klaus disse assim para o enfermeiro desencarnado: aplica uma energia no lugar que eu não vou mexer. Respondida a questão. Mas eu não sabia disso também. Na hora da conversa, José Lázaro decidiu explicar. Não vamos explicar nesse caso o que aconteceu. A gente sabe do caso. Foi assim, assim, assim. E aí assim, né, a gente vai ficando encantado com essas coisas, né? A gente vai ficando muito, muito encantado com essas coisas. E vai, creio eu, espero, que a gente se esforce para fazer a nossa parte. E aí, a última resposta, ainda da primeira pergunta, já deu 45 minutos, a gente já vai encerrar daqui a pouco. Quando nós nos enganamos, que é um tema que foi muito divulgado, falado, esses tempos atrás, que foi um dos temas que nós fizemos lá em Ilhéus, Lindomar, vocês lembram disso, que é aquela postura onde a pessoa não quer enxergar o que ela precisa enxergar. É assim, até eu vou usar uma palavra forte: quando você é viciado em ser quem você é, você tem mais dificuldade para enxergar a possibilidade de mudar. Quando você gosta de ser assim, porque às vezes você diz assim para a pessoa: rapaz, mas você é muito orgulhoso, você tem um orgulho que, olha, sai pelos seus poros. No teu trabalho é só você dar ordem para todo mundo, na tua casa é só você que manda, no centro você só dá ordem. E a pessoa diz: mas eu gosto que as pessoas me obedecem, eu gosto de ser assim, ó que delícia, eu sou viciado em ser assim. Essa pessoa, óbvio, ela vai ter uma dificuldade maior em modificar-se, justamente porque ela está presa ao seu jeito de ser, que é aquela questão que a psicanálise também trabalha, do prazer, daquilo que dá prazer. E quando que o prazer para de dar prazer? Quando se estabelece um conflito. E quando é que se estabelece um conflito? Quando aquilo que eu faço, porque me dá prazer, contraria o que é moralmente correto. Aí eu entrei no conflito. Sinal de evolução.
entramos no conflito. Eu queria fazer, mas eu sei que não é certo, então eu recuo, mas a vontade de fazer continua, é o conflito. Esse é o grande dilema da nossa evolução. Nosso maior problema não é o obsessor, gente. Nosso maior problema não é o obsessor, é o nosso dilema existencial. Eu vou para cá ou eu vou para lá? Para cá é mais gostoso. Ixi, para cá é melhor, né? Mas para cá é o Cristo, né? Para cá é o Cristo. E aí a gente vai se enganando. E às vezes a gente se engana e engana os outros. Outro dia a pessoa tocou o telefone. Vocês fazem isso de vez em quando, eu sei que vocês fazem. Tocou o telefone, a mulher atendeu. E o marido imediatamente, antes dela dizer qualquer coisa: se for para mim, fala que eu não estou. Se for para mim, não estou, fala que eu não estou. Pois ela atendeu, ele está aqui. Pô, não falei que era para falar que eu não estou? Era para mim. Para a mulher que estava no telefone. Vocês entenderam? Não entenderam. Eu vou repetir a piada. A mulher atendeu o telefone. O marido estava do lado, desconfiando que era para ele. Se for para mim, eu não estou. Fala que eu não estou. Eu não estou. Ela atendeu. Ele está aqui. Não falei que era para falar que eu não estava? Era para mim. Bobo. Está vendo como é que o homem é tonto? Né? As mulheres já pegaram logo, né? Agora eu vou ter que contar piada e explicar a piada. Não faltava mais nada. Agora eu vou desanimar. Eu vou ter que contar a piada e explicar a piada. Tem coisa mais sem graça que isso? Não é? Outro dia eu vi uma piada assim, para encerrar. Vou encerrar com uma ruim agora. Ô Ricardo, sabe de que eu ouvi essa piada? Do Patati Patatá. Um perguntou assim pro outro: você pesca? Eu adoro pescar, mas eu só pesco 12h50. E o outro falou: e você pesca 12h50 por quê? Porque 1h o peixe chega. Essa é horrível, né? Vamos encerrar o estudo depois dessa. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muita paz. Obrigado, pessoal do canal. Não, mas eu avisei que ia ser chato.